Ei, gente, shalom, shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais um Discipulado Bíblico Online. Os nossos encontros nas terças-feiras têm sido uma bênção muito, muito grande. E eu sou grato ao Senhor por cada testemunho, por cada relato, cada feedback que tem chegado para a glória de Deus acerca de pessoas que têm percebido, descoberto, têm entendido a vontade de Deus. É muito importante isso, gente. Você, como filho de Deus, compreendeu o coração e a mente do Pai através da pessoa de Jesus e do ministério do Espírito Santo. Isso, inclusive, dá uma série sobre a Trindade, está no nosso calendário, querendo Deus em breve. Nós vamos falar sobre isso. E nós estamos aqui justamente para concluir o nosso estudo sobre batalha espiritual. Estamos na terceira semana e nós vamos encerrar hoje esse tema que tem sido tão precioso e diz respeito a todos nós. Quem assistiu às nossas lives anteriores sabe que batalha espiritual não é a respeito de alguém falando tem um chamado para a batalha espiritual. Não existe isso. Se você é um cristão, quando você fez uma aliança com Cristo, automaticamente você já foi alistado no exército de Cristo. Tiago, e aqueles que não têm uma aliança com Jesus? Eles também estão em batalha espiritual. A diferença é que através de Cristo você tem o conhecimento, o entendimento, a revelação de como batalhar espiritualmente. E quem está aqui conosco sabe que nós já nas últimas duas aulas nós já batemos muito em alguns equívocos acerca de batalha espiritual, como por exemplo, muitas pessoas acham que batalha espiritual tem como foco o império das trevas. E essas pessoas passam muito tempo estudando nome de demônio, nome de principado, nome de potestade, nome disso, nome daquilo, magia tal, encanto tal. Na verdade, tudo isso, mesmo que seja, tenha um fundamento de verdade, seja uma informação verdadeira, ela fica muito no campo da curiosidade. Quando você vai enxugar mesmo, isso não tem um efeito prático na sua vida. Então nós já entendemos que a centralidade do sacrifício de Cristo é o nosso norte acerca do tema batalha espiritual. Nós já vimos que a batalha espiritual ela diz respeito a obedecer e desobedecer. Esse é o grande foco da batalha espiritual, obediência ou desobediência. Nós já vimos sobre como a mentira do diabo ela atua na nossa identidade, no campo filosófico, no campo ideológico, no campo espiritual. Nós já vimos as estratégias que o maligno tem para levantar fortalezas na nossa mente, que é o principal campo de batalha espiritual, e nós também já aprendemos sobre como destruir essas fortalezas através da palavra de Deus. Então, assim, tem sido uma jornada muito boa e nós vamos fundo hoje. Eu tenho certeza que você vai ser muito instruído por Deus. Então, antes da gente começar a entrar no conteúdo de hoje, espalha essa live para o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que muita gente vai ser profundamente abençoada. Tiago, estou aqui pela primeira vez. Faz mal assistir a parte 3 sem ter assistido a parte 1 e 2? Não tem problema nenhum. Mas ao final desse vídeo eu quero te convidar a você também aprender os conteúdos anteriores, porque, gente, para a glória de Deus, muitas vidas têm sido edificadas. Com isso aqui nós somos gratos, porque é da vontade do Senhor que nós, como servos dele, como filhos dele, possamos ter uma compreensão cada vez maior e melhor sobre tudo o que acontece, tudo que diz respeito à pessoa de Deus, ao reino de Deus, ao caráter de Deus, ao coração de Deus. E, inclusive, hoje nós vamos começar falando sobre batalha espiritual no campo da adoração musical e no campo da intercessão. Quero falar sobre essas duas coisas aqui e ter entendimentos profundos que vai transformar o seu modo de enxergar as coisas. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós oramos a Ti, nós pedimos a Tua direção nesse momento. Que esse conteúdo, Pai, chegue nos corações e nas mentes direcionados por Ti. Prepara, Deus, a terra, o solo do coração para receber as sementes que serão ministradas aqui, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua direção, confiamos na Tua liderança, na Tua proteção. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, vamos ser dinâmico.
Nós também vamos ser bem certeiros aqui nessa live e eu tenho certeza que muita coisa boa está preparada para você através do nosso estudo de hoje. E desde já prepara papel e caneta e não deixa de anotar nada. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Eu só vou pedir uma coisa bem específica. No lugar onde eu estou aqui, faltou energia. Não, na verdade, não no lugar onde eu estou, mas na região onde eu estou. Em muitos lugares faltou energia. Inclusive, onde o meu provedor de internet está instalado, um provedor local, o lugar onde está instalado faltou energia. Então eu estou sem acesso à internet aqui no computador, né? Tem energia onde eu estou, mas estou sem acesso à internet porque o provedor, o local onde ele está, faltou energia. Então tem muitos textos bíblicos que eu tinha guardado para poder abrir na hora para ler com você aqui. E certamente eu não poderia fazer todo esse aparato, ler cada texto bíblico, já que eu tinha preparado apenas na Bíblia Online. Mas eu vou pedir para que todos vocês anotem as referências e principalmente mergulhem nessas referências durante a semana. Quando acabar essa live, eu tenho certeza que você vai aprender muito quando acabar essa live e mergulhar nas referências bíblicas, nos escritos de Deus, porque a Bíblia é a nossa bússola, é o que nos guia. A Bíblia é totalmente inspirada e totalmente proveitosa para nos ensinar acerca de tudo. Gente, tem vários textos que eu gostaria de ler com vocês. Nós vamos falar, primeiro eu gostaria de falar sobre sobre adoração musical na batalha espiritual. É claro que adoração, ela não se restringe à música. Música é uma forma, música é um meio de adorar a Deus, mas não é o único. Nós vamos falar de 3 coisas aqui: a adoração musical, atos de justiça, justiça/injustiça e intercessão. Pegou aí? Adoração musical, atos de justiça/injustiça e intercessão. Você vai perceber como essas 3 coisas, elas enchem o mundo espiritual. Você vai aprender, de certa forma, a guerrear na prática através dessas 3 categorias que nós vamos passar aqui. Bom, a adoração musical, ela é um modelo de adoração, tá? Normalmente, até por vício linguístico, o meio evangélico ele utiliza muito, fala assim: vamos adorar a Deus. Você entende o quê? Alguém está chamando você para cantar uma música, né? É natural, por conta de um vício linguístico e até de uma limitação de entendimento, que nós achamos que a adoração é apenas música. Mas tão tolo quanto achar que a adoração é apenas música, é também você achar que música não é adoração. Então você não pode descartar isso. A música é um meio pelo qual você oferece o seu coração, o seu foco, os seus pensamentos, a sua poesia para Deus. E aí você pensa: Thiago, eu não sou líder de adoração, eu não sou músico, eu não canto na minha igreja, nem quero cantar, nem sei para onde vai, não tenho interesse nisso. Por que eu tenho que aprender? Porque todos nós precisamos ter entendimento acerca das coisas espirituais. É claro que ninguém vai ser especialista em tudo. Não existe isso. Você nunca vai ser especialista em tudo. Mergulhe com mais afinco naquilo que Deus chamou. Mas é interessante você ter um panorama geral de como as coisas funcionam. Eu estava inclusive conversando com uma pessoa e achei bem interessante que essa pessoa foi chamada para trabalhar no setor jurídico de uma empresa que produz pneus. E ela foi chamada para trabalhar no setor jurídico. E mesmo que ela trabalhasse no setor jurídico, essa empresa, essa indústria de pneus, ela fazia com que todo mundo aprendesse o processo de produção dos pneus. Quem estava no setor jurídico, quem estava na cozinha, quem estava nos recursos humanos, quem estava na limpeza, todo mundo que entrava na empresa era chamado para aprender o processo de produção de pneus. E não é necessário explicar muito aqui, para você perceber que o funcionário daquela empresa que entendia o propósito, que entendia os processos, certamente isso gerava intencionalidade nele, isso gerava entendimento, um panorama geral, de modo que ele pudesse trabalhar melhor, de modo que ele pudesse compreender o porquê que ele estava ali. E é muito interessante esse exemplo, porque no reino de Deus, mesmo que você não venha a ser um especialista em tudo, e ninguém vai ser especialista em tudo, é importante que você aprenda
e tenha uma noção de como as coisas funcionam, do porquê que as coisas funcionam. Porque isso vai gerar intencionalidade no seu coração. Inclusive, um dos grandes motivos da adoração musical muitas vezes tem uma limitação no fluir, é porque o ministro até tem um conhecimento de como funciona a adoração musical, mas a igreja não tem, né? E quando você está ali, tem ali um cantor, uma cantora, está com o microfone na mão, está com o instrumento na mão, e ele está cantando, a sua adoração, você que está lá no banco da igreja, a sua adoração, ela sobe tanto quanto a adoração do ministro. Ela sobe tanto quanto a adoração daquele que está com o microfone na mão. Você tem o poder de afetar o mundo espiritual tanto quanto ele. É claro que o microfone, ele vai dar mais influência, né? Se o ministro de adoração fala uma besteira, corre o risco ali de quebrar total. E também quando ele libera algo da parte de Deus, aquilo incendeia o local, porque a voz dele está chegando a mais lugares. Mas você pode ser um adorador com a mesma excelência, com a mesma ou até mais profundidade, mesmo que você não tenha o microfone na mão. E a adoração musical, ela está, gente, intimamente ligada à batalha espiritual. Por quê? Nós já citamos diversos equívocos acerca da batalha espiritual na nossa série. Um dos principais equívocos é a sensação de que quando nós fazemos batalha espiritual, nós precisamos ficar o tempo inteiro dando ordens para demônios, sabe? Tem gente que fala assim, vamos fazer batalha espiritual aqui, em nome de Jesus, espírito tal saia, espírito tal saia, espírito tal saia. E a batalha espiritual, ela não se resume a isso. Pelo contrário, existe um modo mais excelente de você fazer batalha espiritual, e é isso que nós vamos falar aqui. Existe inclusive uma canção, eu cantei muito essa canção quando eu era adolescente lá na minha igreja no interior, e o nome da música, se não me engano, é Levanta-te, né? Que diz assim, levanta-te, levanta-te, Senhor. Quem conhece essa música aí, coloca no chat. E essa música tem um trecho, eu cantava essa música, a igreja bombava, né? A galera ia lá no alto. E essa música, ela tem um trecho que começa a falar assim, espírito de violência, fora, espírito de ambição, fora, espírito de rebeldia, fora, espírito de divisão, fora, espírito profanador, fora, espírito de feitiçaria, fora, espírito de mortandade, fora, espírito devorador, fora, tua presença reinará. E aí, a forma como a música foi construída, os arranjos e tal, a gente sentia aquela coisa assim, estamos vencendo. E eu não quero criticar a música, não é essa a ideia, mas eu quero te mostrar como na prática, muitas vezes, a gente se foca na coisa errada, tá? Eu quero te mostrar aqui como você não precisa conhecer os nomes dos demônios para poder vencê-los. Você não precisa conhecer principados e potestades para poder vencê-los. É claro que isso tem o seu lugar. Eu não vou desprezar isso também, tem sabedoria aqui. Mas você precisa entender que existe algo prioritário, algo mais excelente. E o louvor, ele tem... louvor e adoração, a própria essência da palavra já diz, é você exaltar alguém, é você elogiar alguém. Você precisa entender que a adoração, ela exalta a pessoa de Deus, o caráter de Deus, e faz com que a presença de Deus se manifeste em qualquer lugar. E quando a presença de Deus se manifesta em um determinado lugar, existem consequências da manifestação dessa presença de Deus. Imagine que você comece a adorar na igreja, a igreja comece a adorar, né? Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E aí você está declarando ali ao que está sentado sobre o trono, seja a honra, o poder, a força, o domínio, o louvor. E de repente Deus desça na igreja de maneira física. Deus desceu ali de maneira física e apareceu. Imagine a situação hipotética. Deus desceu de maneira física naquele momento no altar. Todo mundo está vendo Deus. Naturalmente, você vai ter ali uma gama de reações enorme, porque Deus se manifestou de maneira corpórea. Agora, embora Deus não se manifeste de maneira corpórea,
o Espírito Santo se manifesta nos ambientes onde Deus é adorado. Então, quando nós adoramos a Deus, existem ali consequências da presença de Deus. Eu gostaria de ler o primeiro texto dessa noite, que está lá no Salmo 149. Vou abrir aqui na minha Bíblia física, já que a Bíblia online deu chabu. Vamos ver aqui, Salmo 149. Olha só a dinâmica desse salmo. Salmo número 149. Olha só. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Está falando de música, tá? Cântico novo, música. Louvai ao Senhor, cante músicas. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Falando de alegria. Louvem o seu nome com flauta, instrumento musical. Está literalmente falando de adoração musical aqui. Louvem com flautas, cantem o seu louvor com adufe e harpa, mais 2 instrumentos, já falando de 3. Flauta, adufe e harpa, 3 instrumentos musicais. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Já começou aqui a consequência da adoração musical. Verso 5. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Gente, 5 versículos do Salmo 149 falando unicamente sobre adoração musical. Isso aqui é música, tá? Não adianta achar que é simbolismo, é música literal. Cantar música, puxa uma música aí, bota um dó aí, vamos puxar, vamos cantar. Ele começa a dar ordem. Aí vem o versículo 6, observe. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios na sua mão. Já começou a mudar aqui a dinâmica. É o mesmo salmo, é a mesma poesia. Mas perceba que ele já começa a transicionar de adoração musical para efeitos espirituais. Olha a dinâmica como já mudou. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios, de 2 gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões e ferros. O salmista começa o salmo falando de adoração musical e ele termina falando de efeitos de guerra, efeitos bélicos, ele termina falando de juízo. Por que o salmista faz isso? Aprenda algo aqui agora em nome de Jesus e a sua compreensão de adoração musical vai mudar. Uma das consequências da adoração musical que atrai a presença de Deus é que Deus começa a emitir juízo sobre tudo o que é contrário ao seu caráter. Um dos efeitos da manifestação da presença de Deus é que Deus começa a emitir juízo sobre tudo o que é contra o seu caráter. Então o salmista sabe que quando uma adoração começa a ser levantada, Deus começa a se manifestar emitindo juízos. Sabe uma coisa que eu aprendi desde muito cedo e sempre me ajudou e ajuda? É que quando eu vivo uma situação de grande tentação, eu estou falando de tentação forte, desejo de pecar, de ceder, de fazer algo errado, eu começo a cantar louvores. E cantar esses louvores vai me fortalecer a lutar naquela situação, porque o cantar louvores, ele enche a atmosfera espiritual, atrai a manifestação da presença de Deus. E essa presença de Deus começa a trazer juízo contra tudo que se levanta contra a vontade de Deus. Tiago, o que é trazer juízo? É enfraquecer. Então, adorar a Deus com música, muitas vezes, tudo um testemunho pessoal, muitas vezes é um modo pelo qual você vence os desejos latentes da sua carne. Quantos e quantos aqui, certamente, se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui, quem está nos assistindo, quem está escrevendo no chat, quantas e quantas vezes uma canção, um louvor, ele fortaleceu você para você caminhar em momentos difíceis na sua vida? Quantas e quantas vezes uma canção inspirou você a ser fiel a Deus, a se entregar a Deus, a buscar mais a Deus? Por quê? Porque a adoração começa a encher a atmosfera espiritual e atrai a manifestação da presença de Deus.
Tá? Tiago, por que você está falando sempre manifestação? Porque Deus é onisciente. Deus está em todo lugar. Mas não é em todo lugar que ele se manifesta. Tá? Então Deus está aqui, está em qualquer lugar da face da terra, ele é onisciente. Mas a manifestação da presença de Deus, muitas vezes, é destravada através de uma adoração musical. Então Deus começa a combater através de tudo aquilo que se levanta contra a sua vontade. Tudo aquilo que se levanta contra os seus. Tudo aquilo que se levanta contra o seu coração. Se nós formos olhar, tem uma história muito interessante lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Anota isso aí. 2 Crônicas, capítulo 20. Tem uma história muito interessante. E essa história você vai ler em casa depois. Eu acho que todo mundo está em casa agora, né? Você vai ler depois dessa live, essa história. Porque ela fala... É muito grande, você tem que ler o capítulo inteiro para entender. Mas deixa eu resumir para você. É a história onde o exército de Deus ele se vê cercado de exércitos inimigos. E aí o povo começa a buscar Deus, orar, jejuar, para poder Deus dar uma resposta. Porque a coisa está difícil aqui, a gente vai perder a guerra. A gente vai ser dizimado. Então eles começaram a jejuar, começaram a orar. E a Bíblia fala que Deus levanta um profeta como resposta a esse clamor. Então, perceba, o povo de Israel começa a encher o céu com oração, até o ponto em que vem uma resposta através de um profeta. E olha o que é que o profeta fala. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levantar o exército, vocês vão marchar, mas na frente do exército vai levitas cantando louvores ao Senhor. Deixa eu abrir aqui, é 2 Crônicas capítulo 20, no versículo... É o capítulo todo, na verdade, gente, mas eu quero ler o versículo 21. Olha só o que o profeta fala. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, diante dos soldados, ou seja, na frente dos soldados, dizendo, louvai o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Olha, gente, olha a estratégia que Deus deu para Israel vencer aquela guerra. Pegue os levitas, os músicos, ministérios de louvor de Israel, e coloque eles na frente dos soldados. E mandem eles adorarem. E aí o verso 22, uau, isso é muito tremendo, gente. Isso é muito profundo, você precisa entender isso. E o verso 22, olha o que diz. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, foram aniquilados. Quando o povo se colocou na direção de cantar louvores ao Senhor, o Senhor começou a liberar emboscadas sobre os inimigos. Os inimigos se confundiram, porque uma das consequências da manifestação da presença de Deus é justamente atrair juízo contra tudo que se levanta contra a vontade do Senhor. Então você enche o mundo espiritual com os louvores, e isso traz uma consequência. Então você percebe, está percebendo agora que você não pode ir para a igreja só para ouvir uma música? Você fala, vou ouvir uma música aqui e esperar a palavra começar. Eu vejo que muita gente, por exemplo, chega atrasado na igreja e perde a parte do louvor inteira. E não sabe que aquela parte do louvor muitas vezes é o que vai preparar o coração dela para receber a palavra. Então você precisa ter intencionalidade no seu coração e entender que através do louvor musical, da adoração musical, você faz guerra. E observe, você não faz guerra dizendo espírito tal fora, espírito tal fora. É claro que numa situação de exorcismo, você pode dar ordem a demônios. O Senhor te repreenda, né? Sai em nome de Jesus, isso é uma coisa. Outra coisa é você achar que guerra espiritual se faz só repreendendo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos ensina outro modelo. Que modelo é esse? Adore ao Senhor, atraia a presença de Deus e deixe que as consequências da presença de Deus façam serviço por si só. Percebe que tem a ver com você encher o mundo espiritual com os louvores?
Não é apenas um mantra, não é uma música bonita, é você de fato entregar o seu coração a esse Deus que responde com a manifestação de sua presença. Em 1 Samuel capítulo 16, tem uma história que é muito conhecida, que é justamente o ponto em que Saul, escolhido de Deus, rei de Israel, levantado pelo Senhor, ele já está desviado em seu coração, ele já está completamente distante dos princípios de Deus. E a Bíblia fala que, como forma de juízo, Deus permite que um espírito o atormente. Saul ficou atormentado por um espírito maligno. E Saul, atormentado por um espírito maligno, os funcionários dele começam a falar, né? A gente tem que arrumar uma solução. E perceba que a solução que eles arrumaram não foi chamar um exorcista, não foi mandar Saul para um psiquiatra, não foi chamar um profeta, não, eles chamaram um músico. Eles chamaram um músico, alguém que toca harpa, alguém que canta. E aí Davi é chamado, 1 Samuel 16 tem toda essa história, depois anota no chat aí, gente, 1 Samuel 16, e você vai ler essa história depois, você vai perceber que todas as vezes que um espírito maligno atormentava Saul e Davi tocava sua harpa, aquele espírito maligno ia embora, porque o louvor que Davi emitia através da sua harpa atraía a presença de Deus, e a presença de Deus quebrava a opressão que estava sobre Saul. Eu lembro de uma história, eu já contei isso em algumas lives anteriores, mas eu quero repetir aqui. E nós estávamos indo a uma casa fazer um culto doméstico, uma visita, né, como os cristãos mais antigos costumam falar, vamos fazer uma visita a fulano. E aí, fazendo essa visita, chegou numa casa e tinha uma pessoa na casa assim, muito atribulada. E não era uma tribulação natural, sabe? Era algo espiritual. O espiritual de fato que se manifestava até na face da pessoa. Havia ali uma ira, parecia que a coisa ia explodir a qualquer momento, um ambiente pesado, aquele clima. Tanto que os irmãos até se intimidaram um pouco, né? E aí a gente foi começar o culto, todo mundo assim intimidado, falando, meu Deus. Eu falei assim, irmãos, eu sinto de Deus, nós vamos começar o culto aqui cantando uma canção. E aí eu disse assim, nós vamos cantar a canção, eu comecei a cantar aquela canção assim. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Você é conhecido, né? Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. E essa música é uma música muito suave, muito leve. Mas aprenda uma coisa. Deus não se move por estereótipo, querido, querida. Deus não se move por estereótipo. Então, naquele momento, eu não precisava de uma música de guerra. Não, tem que botar uma música pra cima, porque é música de guerra, e vamos marchar. Não. No meu coração, Deus estava recebendo a intenção do meu coração ali. Naquela música suave, aquela pessoa começou a mudar um semblante, começou a se quebrantar, a chorar, e ao final ela até, inclusive, entregou sua vida para Jesus. Porque para as pessoas que estavam ali, eles estavam apenas cantando a música. Mas eu sabia que no fundo eu estava fazendo guerra espiritual, batalha espiritual através dos versos daquela canção. O salmista Davi até fala em um determinado salmo, né? Bendito seja o Deus que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a peleja. E ele falava sobre tocar o harpa. Ele sabia que através da harpa ele pelejava no mundo espiritual. Queridos, eu tenho lido aqui alguns versos do Antigo Testamento e tem gente que fala assim, mas será que isso não é só coisa do Velho Testamento? Então eu quero te trazer um exemplo do Novo Testamento também, para você entender que batalha espiritual através da adoração musical também existe no Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 16, anota aí, Atos 16, é um outro texto em que
Você tem que ler o capítulo inteiro para conhecer a história. Então, por questão de tempo, a gente não vai ler aqui. Mas também é uma história muito conhecida. Né? Paulo e Silas, eles estão pregando em determinado lugar. E a Bíblia diz que tem uma moça que vai seguindo eles. Os caras estão pregando. Aí tem uma moça que vai seguindo eles, dizendo assim, olha, esses caras são homens de Deus mesmo, viu? Homens de Deus, rapaz, sigam esses caras, são homens de Deus, pessoas de Deus tremendos. Só elogios, 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 elogios. Isso serve para você entender que nem todo elogio faz bem. E aí, de repente, o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele se irrita. Ele discerne que aquilo não é de Deus, que aquilo não é natural. E ele expulsa, ele repreende aquela mulher, a mulher cai possessa, ele expulsa o demônio daquela mulher. E aquela mulher se converte. E qual foi o grande problema disso? É que aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação, pelo qual ela dava muito lucro aos seus senhores. Ela era uma escrava que tinha espírito de adivinhação, e através dessa prática de adivinhação, ela dava lucro aos seus donos, aos seus senhores. Então, quando ela se converteu, grande foi o prejuízo daquela galera. A galera teve um prejuízo financeiro terrível, porque aquela mulher não mais operava debaixo de um espírito de adivinhação. Então, o que é que ocorre aqui? Paulo e Silas, eles são levados à prisão, porque eles deram prejuízo àqueles senhores. Eles se moveram, não, tem que prender esses caras, tem que prender esses caras, prender esses caras. E aí agora eu quero abrir com vocês apenas um trecho de Atos 16, para nós lermos o que acontece na prisão com Paulo e Silas. E, gente, isso é tremendo. Isso é algo fantástico. Uma coisa incrível. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, Atos capítulo 16. Qual é o versículo que eu quero ler aqui? Pronto, versículo 25. Atos 16, 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. E foram soltas as prisões de todos. Observe, Paulo e Silas, eles estão na prisão por um motivo juridicamente injusto, e eles não estão murmurando. Sabe qual é a grande chave, querido? Quando a gente passa por algumas situações, observe, eu falo com muito zelo, mas aqui, de certa forma, eu estou numa posição de pai espiritual, tá? Eu quero te ensinar a você entender com clareza. Não quero lacrar para cima de você, não quero apenas que você invista seu tempo aqui, mas eu quero que você cresça de fato. Eu quero te ensinar algo aqui. Quando você está vivendo uma situação que você julga injusta, e muitas vezes é injusta mesmo, o primeiro ímpeto da sua carne é murmurar. Mas o apóstolo Paulo, ele sabia, e eu quero te ensinar, que a murmuração, aprenda isso aqui, a murmuração, ela é uma adoração para o inferno. Estou falando de modo poético, tá? Não teológico. Mas ela é como uma adoração ao contrário. Nós estamos falando aqui que a adoração musical, ela enche os céus, atrai a manifestação da presença de Deus, certo? A murmuração faz justamente o contrário. E quanto mais você murmura, mais os seus olhos se fecham para perceber o agir de Deus. Então o apóstolo Paulo, Silas, eles estão na prisão, e de modo algum eles murmuram. Pelo contrário, a Bíblia fala que eles estavam orando e cantando ao Senhor. E qual é a consequência disso? Vem um grande terremoto e abre as portas daquela prisão. Não foram eles, queridos, que pegaram um cadeado e fugiram. Não foram eles que arrombaram as portas do cárcere, não. Eles apenas oravam e cantavam. Gente, o apóstolo Paulo, ele sabia que aquela guerra não era física, não era natural, que ele não estava preso por um motivo jurídico. Ele estava preso por conta de uma guerra espiritual que estava sendo travada, porque uma mulher com espírito de adivinhação foi liberta, porque havia uma libertação em curso naquela cidade. Então ele foi guerrear nas regiões celestiais. Sabe qual é a grande chave
que a maturidade vai te dar como cristão é você saber onde você precisa guerrear. E fazendo até um ponto, um asterisco aqui, um parêntese, eu não sou contra você se posicionar e se manifestar politicamente. Pelo contrário, quero até te motivar a isso. Dentro de uma prudência, de um zelo, você estudar ideias, filosofias, entender o que um lado pensa, o que o outro pensa, se manifestar e exercer seu direito de cidadão. Mas você não pode achar que o Brasil vai mudar só através de hashtag. O Brasil não vai mudar só através de criação de partido, de eleição de candidatos. Tudo isso, se não for acompanhado de uma profunda busca por clamor pela justiça de Deus, não vai adiantar de nada. Você quer batalhar espiritualmente pelo Brasil? Vai para o joelho, meu irmão. Comece a orar, jejuar, declarar justiça sobre o Brasil. E trazendo essa libertação no mundo espiritual, naturalmente, haverão consequências no mundo físico. Tá? Quero repetir mais uma vez. Isso não é uma crítica a você se posicionar politicamente. O que eu quero combater aqui é você achar que a guerra é só no campo político. É só no campo social. É só no campo ideológico. Não. Tudo envolve o mundo espiritual. E você, como cristão, precisa entender que é nessa região que você guerreia. É nessa região que você conquista o mundo espiritual, louvando a Deus, cantando. Observe que o apóstolo Paulo não estava lá. Espírito de adivinhação, saia em nome de Jesus. Espírito de prostituição, saia. Espírito de não sei o que, principado não sei o que, saia. Não. Oravam e cantavam louvores a Deus. Você precisa aprender a direcionar o foco da sua batalha espiritual para Deus e não para o inferno. E o próprio Deus será responsável por trazer justiça e juízo e fazer com que a vontade dele prevaleça. Show de bola? Vamos passar rapidinho para a gente chegar na parte final acerca sobre... Nós falamos bastante aqui sobre música, sobre encher o mundo espiritual com música e adoração e como isso tem efeitos. Mas você precisa entender também que as nossas práticas, os nossos atos, eles também enchem o mundo espiritual. Tem um exemplo bem interessante lá em Gênesis capítulo 15, se não me falha a memória, versículo 16. Vamos abrir aqui, Gênesis 15, verso 16. Eu acho que deu algum corte aqui. Bom, tomara que não tenha dado nenhum corte. Vamos lá. Gênesis 15, verso 16. É o que diz a palavra do Senhor. Deus está prometendo coisas a Abraão. Ele está dizendo: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou te abençoar. E ele fala, inclusive, eu vou levar a sua descendência para uma nação estrangeira. Vou levar a sua descendência para uma nação estrangeira. E essa descendência passará 400 anos na nação estrangeira. Ele está falando lá do período em que o povo de Deus, o povo de Israel, fica no Egito. Ele diz assim: depois de 400 anos, eu vou trazer esse povo de volta para essa terra. E olha o que diz o versículo 16. Gênesis 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus, não está cheia ainda. Existe uma medida de injustiça que vai enchendo os céus. Da mesma forma que o seu louvor enche os céus, a sua medida de injustiça também pode encher os céus. Por isso você precisa tomar cuidado e entender que o seu modo de vida também é uma forma de batalhar espiritualmente. Amados, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. O que é que a Bíblia diz com isso? Se dependesse mesmo do nosso mérito, a gente seria fulminado na hora, nós seríamos destruídos na hora. Nós estamos vivos pela misericórdia de Deus. Por que que muitas vezes a gente peca e parece que nada aconteceu? Você pensa assim: oh, rapaz, pequei aqui, não tive consequência nenhuma. Então você acha, começa até a modular: não, talvez isso aqui não seja errado, porque não causou efeito nenhum. Na verdade, aquilo vai enchendo uma medida. E quando você não se arrepende, Deus sempre te dá uma janela de arrependimento, mas quando você não se arrepende, esse pecado vai para um nível chamado iniquidade. E a iniquidade atrai o cálice da ira de Deus.
Isso diz tanto respeito a uma vida, a um indivíduo, quanto diz respeito a comunidades, quanto diz respeito a famílias, como diz respeito a nações. Então, por exemplo, em Apocalipse nós vemos diversos momentos em que Deus vai derramar o cálice da sua ira. Você pergunta, por que acontece tanta coisa de errado no mundo e parece que Deus não faz nada? Um dia Ele fará. Um dia Ele trará uma justiça definitiva, quando o cálice da ira estiver cheio. Então as suas atitudes, elas também enchem o mundo espiritual. Tá? Não adianta você viver da maneira que você quiser, da maneira que você entende, e você achar que não, quando eu acontecer qualquer coisa que eu vou cantar. Tiago ensinou que se cantar uma música aqui vai melhorar tudo. Não é assim não, querido. Não é assim não. Da mesma forma que cantar uma canção e louvar a Deus traz um efeito, o que é que nós falamos? Adoração não é só música. Adoração também é estilo de vida. A sua vida é uma adoração. E quando você vive debaixo do pecado, quando você vive em iniquidade, a sua vida passa a ser uma adoração à sua própria carne. Uma adoração a você mesmo. Uma adoração, às vezes, até ao reino das trevas. Então, em algum momento, esse cálice da ira de Deus vai se encher. Perceba que quando Deus fala do povo dos amorreus, do povo dos amorreus, Deus está falando de 400 anos. O povo já estava em pecado. Mas Deus fala, a medida deles ainda não encheu. O que é que Deus está falando ali? Ainda tem uma chance deles se arrepender. Meu irmão, minha irmã, porque tem tanta gente que vive uma vida errada e parece que não acontece nada, porque Deus está tendo misericórdia. Deus está dando uma janela de arrependimento até uma hora em que Deus diz, chega, chega. A iniquidade encheu, o cálice da ira será derramado. E na mesma medida em que atos de injustiça eles enchem o mundo espiritual com juízo, atos de justiça enchem o mundo espiritual com a intervenção e o favor de Deus. Atos de justiça enchem o mundo espiritual e atraem o favor de Deus. Então não apenas a sua oração mística, não apenas o seu louvor musical místico, mas a sua conduta, ela atrai o favor de Deus, porque ela enche o mundo espiritual. Eu acho interessante que tem um versículo lá em Jeremias, em que Jeremias está intercedendo por Israel, e Deus fala assim, Jeremias, não perca seu tempo orando não. Nem se Samuel ou Elias, se não me engano, nem se Samuel ou Elias orassem por Israel, eu iria atender. É tipo, baixa a bola, né? Tem gente muito mais importante que você que se orasse, nem assim eu ia atender. Tiago está dizendo que tem níveis de intercessão, algumas orações importam mais que outras. Como é que eu faço para minha oração importar? Querido, ato de justiça. Quando você é um justo diante de Deus, você passa a ter, deixa eu ensinar que nem baiano aqui, você passa a ter moral com Deus. Não é que você mereça alguma coisa, a gente não merece nada, é tudo pela graça. Mas você passa a ter moral com Deus, porque você não está correndo para Deus só quando você precisa. Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então Deus está atento ao clamor que sai da sua boca. Ah, Tiago, então se eu viver uma vida de pecado, Deus não ouve minha oração? Ouve. Mas estou falando de respaldo e autoridade espiritual. Só para te deixar com água na boca, se você ainda não viu a live 2. Live 2 ou foi live 1? Nossa, dúvida agora, você vai ter que assistir as duas. Nós falamos sobre autoridade espiritual e através dessas lives você vai entender como a autoridade espiritual ela afeta diretamente, como os atos de justiça, uma vida correta diante de Deus, ela afeta diretamente o seu nível de autoridade espiritual e a forma como Deus te usa para intervir no mundo espiritual e também no mundo físico. E eu quero partir agora para a perna final, falando sobre o efeito espiritual da intercessão. Existem alguns versículos lá de Apocalipse capítulo 5, dos versículos 6 ao 10. Anota aí, Apocalipse 5, versículos 6 ao 10. E também lá em Apocalipse 8, são dois versículos que eu separei, que mostram uma correlação entre a figura do incenso
e a figura da oração, a figura do incenso e a figura da oração. Vou pegar aqui em especial Apocalipse 8. Apocalipse 8, versículo 3. Olha o que diz em especial esse versículo. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Eu quero abrir também aqui em Salmo 141, versículo 2, para você entender um pouco mais sobre a correlação que existe, sobre a simbologia que existe entre incenso e oração. Salmo 141, versículo 2, o que está escrito: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Queridos, uma coisa muito específica do incenso é que o incenso ele é um aroma, tá? E a sua oração ela sobe como um aroma diante de Deus. A Bíblia fala em diversos momentos, inclusive em Apocalipse, sobre Deus está ouvindo a intercessão do seu povo. E por ouvir a intercessão do seu povo, Deus desce na terra e exerce juízo e faz a sua vontade. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 30, versículo 8, só para finalizar o entendimento de incenso e oração, porque em Êxodo 38 existe algo muito interessante. A Bíblia diz que o sacerdote deveria queimar incenso dia e noite. O sacerdote deveria queimar incenso dia e noite. Gente, está muito profundo isso aqui. Êxodo capítulo 30, verso 8, olha o que diz a palavra de Deus. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde o queimará. Esse será incenso contínuo. Vamos do 7, Êxodo 37. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Falando de oração no início do dia. Perdão, falando de incenso no início do dia. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Incenso de tarde também, final do dia. E esse será um incenso contínuo. Lembra que nós estamos em oração? Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Oração é ato contínuo, frequente. Oração, incenso, símbolo espiritual. A sua oração, a sua intercessão, ela também sobe ao Senhor como incenso. Não é que a substância incenso chegue no trono de Deus, sobe como um incenso, tá? Como um incenso. Você chegar na sala da sua casa e queimar incenso, você vai ver que aquele aroma vai começar a tomar um ambiente até o ponto de ficar mais forte do que qualquer cheiro. O que Deus está dizendo é que quanto mais você está queimando em oração diante dele, aquilo vai estabelecer qual a palavra que eu posso usar? Um feedback de Deus. Deus vai intervir por conta da sua oração. Então, toda vez que você ora, você vai enchendo o mundo espiritual com suas orações. Enchendo o mundo espiritual com suas orações. Enchendo o mundo espiritual com as suas orações. Eu tenho um amigo que, achei engraçado, ele foi fazer uma oração. Ele começou a orar, né? Deus abençoa fulano, ciclano, beltrano, minha família, perere, parará. Aí ele foi ampliando, abençoa minha família, abençoa a igreja, abençoa a minha cidade, abençoa o Estado, abençoa o Brasil, abençoa o mundo todo. Todas as pessoas do mundo, abençoa todo mundo, Pai, todo mundo. E aí você pensa, sim, glória a Deus pela oração, mas por que ele pede para Deus abençoar todo mundo? E continua um monte de injustiça no mundo. Tráfico humano, tráfico sexual, pedofilia, droga, homicídio, um monte de injustiça social no mundo, se ele orou pelo mundo todo. Porque não é uma oração só que vai resolver a coisa. Você tem que entender que as suas orações elas vão gradualmente enchendo o mundo espiritual. Então você faz batalha espiritual através da oração enchendo. Tiago, eu estou orando há anos e anos e anos por um parente meu que nunca se converteu. Continua enchendo o mundo espiritual com suas orações. Continua enchendo o mundo espiritual com as suas orações. Quanto mais você vai clamando, vai enchendo, até o ponto em que Deus vai responder a essas orações. Apocalipse, que nós lemos aqui, se você ler capítulo 8, capítulo 5, que nós citamos, e na verdade até outros momentos de Apocalipse, você vai perceber que todas as vezes
em que Deus vai emitir um juízo em Apocalipse, esse juízo é precedido por uma figura de clamor e intercessão no céu. Então Deus ativa a intercessão como meio de atrair a sua própria intervenção na terra. Percebe? Nós falamos na live passada que a oração tem um cheiro. Então seus atos de justiça, eles aumentam sua autoridade espiritual. A gente não está falando que a oração é simbolizada como incenso. Se você for perceber, existem diversos tipos de incenso. Uns são mais fracos, outros são mais fortes. O que é uma oração forte? É uma oração gritada? Não. O que é uma oração forte? Você precisa de uma oração forte, urgente. O que é uma oração forte? É uma oração bonita? Não. É uma oração com português correto ou errado? Não. Uma oração forte é uma oração que tenha respaldo. Então, quando você vive uma vida correta diante de Deus, perceba que nós estamos concluindo com o início da batalha espiritual aqui. Obediência e desobediência. Quando você vive uma vida correta diante de Deus, você é cheio de autoridade espiritual e naturalmente, meu irmão, a sua oração passa a ser como um incenso forte diante de Deus. Por quê? Já falei aqui, ensinando como baiano, você passa a ter moral diante de Deus. É basicamente isso. Querido, você precisa entender que a sua adoração musical enche o mundo espiritual. A sua vida diante de Deus, seus atos de justiça, uma vida correta, elas influenciam o mundo espiritual. E a sua vida de oração, ela também enche o mundo espiritual. Eu quero te passar essas 3 ferramentas como modo de você entender a batalhar espiritualmente através dessas 3 condutas. E eu tenho certeza que Deus está te dando uma clareza através dessa live para você compreender como afetar o mundo espiritual e como cooperar para a vontade de Deus, tá bom? Gente, que tempo precioso demais aqui. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Eu sei que Deus está falando e fazendo coisas maravilhosas. E antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você desse um print nessa tela. Dá um print nessa tela e posta no seu stories. Dá um print nessa tela, posta no seu stories no Instagram. Vou fazer até pose que vai ficar bonito. Você tem 10 segundos aí para printar a tela. Vamos lá? Printou aí, sorrisão. Mais uma vez. Eu me divirto com isso. Mas printa a tela, coloca no stories do Instagram, marca a nossa igreja. E semana que vem nós vamos retornar aqui no nosso canal para estarmos falando de mais coisas muito profundas do nosso discipulado. Quem está sendo abençoado pelo nosso discipulado aí, gente? Coloca um amém no chat aí para a gente ver. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mais ainda. Para você que chegou apenas nesse terceiro vídeo, pega a série completa, Batalha Espiritual, parte 1, parte 2, parte 3. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te ensinar muita coisa. E eu oro para que isso não fique apenas no campo da sua mente. Eu oro para que isso não fique apenas no campo da curiosidade. Mas que você, de fato, consiga praticar a batalha espiritual do modo correto. Obedecendo a Deus, adorando a Deus, influenciando o mundo espiritual com as armas que Deus delegou para você através das Escrituras Sagradas. Tá bom? Gente, que tempo precioso. Quem ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, o link está aqui. Entra no grupo do Telegram. Nós estamos estudando a Bíblia todos os dias lá. E essa semana nós vamos fundo em Êxodo, mergulhando cada dia mais e mais. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fazer uma oração para encerrar. Fazer uma oração aqui para encerrar o discipulado dessa noite com muita gratidão no coração. Pai, nós te clamamos, Senhor, e te damos graças por tudo que foi ensinado aqui. Nós cremos que o seu querer, a sua vontade está sendo estabelecida através desse entendimento. O Senhor continua trazendo luz para nós. E nos ajuda, Deus. Eu sei que o Senhor está nos dando armas espirituais, mas nos ajuda a colocar em prática, Senhor. E temos de fato uma transformação de vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, final desse vídeo, deixa um comentário. Vai lá no Instagram, na nossa igreja também. Deixa um comentário lá. O seu engajamento ajuda demais essa mensagem a chegar a mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau.